são para o pessoal que está em tratamento. Lembrando sempre, às vezes tem alguma pessoa que vem pela primeira vez. Aliás, alguém pela primeira vez hoje? Está vindo a casa? Não? Opa, tem um casal ali. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo à nossa casa de paz e amor de Jesus. Precisar de alguma informação, tem as meninas na entrada aqui, que te dá todas as coordenadas se precisar. Ou até mesmo a gente aqui no final do trabalho, ok? Seja muito bem-vindo aí o casal. Nós vamos falar agora do nosso tradicional chá beneficente número 52. Muitos não eram nem nascidos quando começou o chá, né? E vamos em frente, se Deus quiser chegar a 100. E a gente vai chegar a hora. Meu Américo, vamos chegar a 100 lá, né? Vamos estar lá na espiritualidade trabalhando para que o chá aconteça. Será realizado dia 29/11, a partir das 14 horas, no buffet Espaço Giardino, Rua Padre Estevão Pernet, número 276. É logo a rua aqui de trás, passando a Rua Visconde de Itaboraí, já está lá o buffet. Cada convite dá direito a uma bengada grátis, valendo uma TV. Na compra de 2 convites, um sai por R$70, ok? É mais uma forma de nós ajudarmos a Casa de Paz e Amor de Jesus. Vale a pena lembrar, nós não temos nenhuma ajuda governamental, vivemos das doações que vocês fazem, que vocês ajudam, e não é fácil, viu, pessoal? Mais um avisinho. Comunicado aos trabalhadores da casa. Confraternização de Natal, no dia 8/12, às 20 horas, é uma sexta-feira, peça de teatro com o tema O Conto de Natal. Senhores trabalhadores estão convidados a assistir o trabalho no qual nosso Tadeu participa, José Tadeu Borsato. Então vai ser uma confraternização de Natal muito bacana. E neste final de semana, dia 25 e 26, o artesanato está fazendo um bazar aqui na frente. As meninas vão estar aí no movimento intenso fazendo este bazar. Nós vamos para a programação da noite. Vai ser da seguinte forma: mensagem, evangelho e prece inicial, a Cláudia Regina Maciel, as vibrações e prece final com a Juliana dos Santos Cabral. Houve uma alteração aí. E o tema Resposta da Vida será com o nosso amigo Américo Bertelli da Conceição. Américo é trabalhador das quartas, das quintas e do sábado. E tem um porém, é o presidente do conselho também. Já perdeu todos os cabelos lá, tá vendo? Quando a gente fala a gente precisa, é uma forma de ajudar a casa, os eventos e tudo mais. Eu faço parte do conselho com ele também e os demais. A gente chega no final do mês, lá nas contas, ó, não é fácil, viu, pessoal? Mas dá tudo certo. E o Américo é nosso presidente do conselho, muito amigo de todos nós aqui da casa, aceitou o convite, está conosco hoje para a palestra. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos dê a sua luz e sigamos firmes, fortes e valorosos. 2023 está caminhando para o encerramento. E logo, logo, Jesus, o nosso aniversariante, estaremos comemorando a sua caminhada, né? Como foi, isso é importante. Se eu não me engano, dia 12/12, teremos um tema aqui sobre Jesus, não percam. Vamos lá, Cláudia, iniciar.
Boa noite a todos. Do livro de mensagens Folhas de Outono, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Os indivíduos que não se deixam levar pela inspiração de sua diretriz inata ou eixo básico e que se identificam com uma imagem construída com base nas expectativas dos outros, experimentam uma constante sensação de carência ou de falta de alguma coisa. Não exijamos dos outros aquilo que eles ainda não nos podem dar. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, desprendimento dos bens terrenos, item 14. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio, para ajudar-vos a marchar corajosamente na via de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. E assim, agora, mais serenos, vamos buscando a imagem eterna do nosso Rabi, Mestre Jesus, nos envolvendo na sua luz, nos trazendo uma paz, e assim vamos agradecê-lo pela oportunidade da noite, de estarmos aqui para mais um aprendizado que iremos receber através da palestra preparada pelo Américo, e que possamos assimilar tudo aquilo que necessitamos nessa noite. Que busquemos uma concentração, abrindo os nossos corações para receber tudo aquilo que Jesus tem para nos dar. Que assim seja. Boa noite a todos. Está ouvindo? Boa noite. Agora sim, né? Boa noite a todos. Que Jesus esteja conosco. Nós vamos falar um pouquinho hoje do livro Respostas à Vida. É só um capítulo. Na verdade, não consegui nem falar do capítulo todo. Esse livro, nós estudamos eles no grupo que nós temos de estudo aqui na casa. E aí, eu achei muito interessante esse tema. Por quê que ele é interessante, né? Porque ele fala dos outros, né? Mas os outros, quem são os outros? Os outros são vocês, por exemplo, para comigo, e eu para vocês. Então, os outros somos todos nós, né? Então, na verdade, quando nós falamos dos outros, estamos falando de nós mesmos. E esse grupo é muito interessante, que nós reunimos uma vez por mês para estudarmos sobre isso, né? E quando eu comecei a estudar, aí eu peguei um tema muito interessante que vem isso aqui, ó. Tentar adquirir experiência apenas com teoria é como tentar matar a fome apenas lendo o cardápio. Olha que interessante, né? Então, estava falando que nós estamos estudando. Verdade. Nós estudamos bastante aqui na casa. Essa casa nos dá a oportunidade de bastante estudo. Esta casa aqui, ela tem muitos cursos, ela tem muitas oportunidades de estudarmos, tanto presencial como online. Não podemos perder essa oportunidade. Por quê? Nos esclarecer é muito importante. Nos ajuda muito no viver e conviver.
ele nos auxilia às tomadas de decisões, né? E aí, no livro dos Espíritos, né, a gente vai vendo, porque a gente fala assim, mas por que os outros, né? Será que eu consigo evoluir sozinho? Será que eu consigo realmente ficar ali numa bolha e me tornar uma pessoa melhor? Muito difícil, né? Nós precisamos do contato social. No livro dos Espíritos diz o seguinte: a força para progredir aure ao homem em si mesmo ou o progresso é apenas o fruto de um ensinamento? Então lá já tem uma resposta sobre os outros. Ele diz assim: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Olha que interessante, né? Se não tivermos o contato social, não vamos progredir. Por quê? Porque o outro é o reflexo daquilo que eu preciso aprender. E aquilo que nós ensinamos também. Todos nós achamos assim, poxa vida, mas eu ensino o quê? Nós sempre ensinamos algo para alguém. E sempre vamos aprender com alguém também. Até uma criança é capaz de nos ensinar. Muitas vezes a tolerância, muitas vezes o perdão, muitas vezes a convivência pacífica. Então, se nós observarmos com cuidado, é esse contato que todos nós precisamos fazer. Porque é através dele que nós vamos nos ajustar. Nós somos como reflexos, um para os outros. Aquilo que eu vejo no outro, muitas vezes me incomoda, porque eu já aprendi que aquele não me serve mais. Em contrapartida, eu vejo no outro aquilo que é meu objetivo. Olha que interessante. Se eu não tiver esse contato, que referência eu vou ter? Eu não tenho com o que comparar. Se eu não tenho com o que comparar, eu fico estagnado. Então, é muito importante esse contato social. Porque também a gente ouve muito, né? Eu faço parte também do grupo de orientação da casa. Sempre as pessoas chegam para mim e falam assim, olha, lá em casa, o outro. E às vezes eu me pergunto, será que é o outro mesmo? Ou será que sou eu? Né? Às vezes nós temos que nos perguntar. Será que o outro que é o problema ou sou eu que sou o problema? Será que o outro é a solução ou sou eu que sou a solução? Então nós temos que nos avaliar sempre nesse quesito. E como diz aqui, nem todos progridem na mesma proporção. Nem todos crescem juntos. Mas todos estamos juntos por algum motivo. Ninguém está numa residência aleatoriamente. Todos ali estão agrupados por uma necessidade. Aqueles que tiverem dúvida, basta olhar lá no livro do Evangelho, o capítulo 4, 14. Lá vai falar claramente sobre os espíritos e a família. Qual a necessidade de todos nós? Então, esses dois capítulos resumem a necessidade de estarmos juntos. Olha que interessante, né? Eu estava falando dos outros, já estou no Evangelho. Vocês vão ver como esse título é importante, que ele abrange praticamente tudo. E lá no livro, Respostas da Vida, ele diz assim em respeito dos outros. Se você acredita que pode alcançar a sublimação espiritual sem os outros, de certo ainda não chegou à verdade. A vida foi criada, a feição, a máquina é complexa, em que as peças diferenciadas entre si guardam função específica. Não fujam à engrenagem do seu grupo se deseja aperfeiçoar-se e progredir. Os outros são áreas destinadas à complementação e melhoria dos seus próprios reflexos. Através deles é que você analisa e para observar-se com segurança. Eu acho que os mais jovens talvez nem saibam exatamente o que é esse maquinário, né? É tudo digital hoje, né? Isso aqui é o maquinário de um relógio. Imagine que isso aqui seja um relógio suíço. Se eu tirar o menor parafusinho que tem aqui, ó, esse relógio vai deixar de ter precisão. Essa é uma analogia que nós fazemos em relação aos outros da nossa vida. Se nós tirarmos qualquer peça desse relógio, esse relógio já não vai ter mais a precisão que deveria ter. Porque nós desconhecemos o todo, né? Nós conhecemos muito parcial daquilo que nós estamos envolvidos. Mas nós temos a nossa convivência familiar, nós temos a nossa convivência social, nós temos a nossa convivência espiritual. Ou seja, olha quanta convivência nós temos. E quanto nós precisamos estar engrenados com essas convivências. É fácil? De jeito nenhum. Cada uma dessas convivências pode exigir um pouco, ou um pouco mais, ou um pouco menos de nós. Mas faz parte do nosso aprendizado. Porque se não exigir absolutamente nada, eu também não me esforço para melhorar.
Então precisamos dessa convivência para, através dessa troca de experiências, estarmos nos aperfeiçoando cada vez mais um para com os outros. E nós somos criados para quê? Para sermos felizes. Nós pregamos muito, né? A pessoa chega no paz amor pelo amor ou pela dor, mas chega também pela felicidade. Mesmo que nós chegamos aqui pela dor, nós queremos eliminar a dor para sermos felizes. É isso que nós procuramos sempre, sermos felizes. E para sermos felizes, precisamos entender esse contexto maior. Então, o que nós precisamos entender? Qual é o meu destino? O meu destino é procurar a minha evolução moral e espiritual. Essa é a maior evolução que nós podemos ter. Esta é a única coisa que nós vamos levar quando nós desencarnarmos. Essa evolução moral e espiritual. Para vocês terem uma ideia de como isso é importante na espiritualidade, todos os governadores das cidades espirituais, eles não são os mais inteligentes. Eles são os mais elevados moralmente. Olha o tamanho da seriedade de nós nos elevarmos no nosso moral. E também conhecermos o nosso próximo e respeitá-los nas suas limitações. Por isso que é importante essa convivência. E isso está lá no livro Dias Gloriosos, capítulo 4, Energia Mental e Vida Saudável. Ele faz o descritivo do porquê nós temos que evoluir moral e espiritualmente. É muito interessante isso, nós lemos. Para que nós possamos entender o que é o objetivo de estarmos, por exemplo, nesta casa. Olha que interessante, né? Muitas vezes a gente pensa assim, eu vou lá só para me tratar. Mas será que eu estou tratando só do físico? Não, nós também estamos tratando do nosso espírito. A cada vez que nós entramos aqui, nós aprendemos alguma coisa. E cada vez que nós aprendemos alguma coisa, é um degrauzinho a mais no nosso conhecimento. Já é algo a mais que nós vamos levar para o nosso próximo e para nós mesmos. Se nós vermos como nós chegamos aqui 30 anos atrás, 40 anos atrás, do que nós somos hoje, graças a Deus, já temos algum passo. Pode não ser muito grande, não importa. Já caminhamos. Melhor do que ficar estagnado. Melhor do que assumir mais compromissos. E nós vamos fazendo isso de uma forma muito tranquila. Para obtermos, a sabedoria espiritual, são necessárias só 3 coisas. Está lá no livro Ressurreição e Vida. Tempo, dedicação e trabalho. O tempo para nós sabermos que nós precisamos amadurecer esse conhecimento. Interiorizar esse conhecimento. Nós não vamos fazer isso do dia para a noite. Eu vi uma palestra, amanhã já sou santo. Meu Deus do céu, como seria bom isso, né? Mas nós não experimentaríamos. Lembram lá atrás? Só a teoria não resolve. Nós temos que colocar em prática para nós entendermos como é que isso funciona. E aonde nós colocamos primeiramente em prática? No nosso lar. O nosso lar é o maior laboratório das nossas vidas. A grande maioria de nós temos dificuldades no nosso lar, onde é o nosso reajuste, mas também onde é a nossa evolução. Lá encontramos grandes amigos também. E ali nós nos ajudamos. Nós vamos ali nos dedicando. A nossa dedicação, como todos nós aqui estamos hoje, numa noite como essa, estamos aqui ouvindo uma palestra. Estamos nos dedicando. Estamos procurando algo melhor. Já estamos procurando nos melhorar interiormente. E isso já ajuda bastante. Isso já é um aprendizado. Isso, quando nós vamos numa palestra, a cada palestra que nós vamos no Paz e Amor, sempre levamos um conhecimento. Sempre. Nós sempre vamos ter alguma coisa que vamos acrescentar. E isso é muito bom. Mas o trabalho, ele é essencial na vida de todos nós. O trabalho é o nosso próximo. Ele é fundamental. Se nós olharmos um livro do Nosso Lar, se vocês tiverem a curiosidade de ler, não apenas leiam, reflitam sobre esse livro. Nós vamos ver que André Luiz chegou lá realmente todo destruído. E aí ele queria ir para a casa dele de qualquer jeito, reencontrar a família, encontrar todo mundo, porque ele queria ajudar todo mundo. Ele pede ali, então, uma audiência com o governador. Claro, ele conseguiu audiência com o governador por causa dos méritos de sua mãe, não dos méritos dele. Ele vai na audiência com o governador. Chega lá, ele vai junto com uma senhora, aonde aquela senhora também quer a mesma coisa. E aí o governador mostra que ela não fez absolutamente nada em benefício dela naquele momento. Mostrando, se você não se ajuda, como é que você quer ajudar o próximo? Olha que interessante, E nós vamos vendo lá no capítulo finalzinho do livro, onde o André Luiz consegue
trabalhar nas câmaras de retificação, aí você percebe que é trabalhando com o próximo é que nós vamos aprendendo de verdade. Foi lá, observando as dores dos seus irmãos, que ele foi vendo o quanto ele precisava melhorar, o quanto ele precisava se reeducar espiritualmente, para poder sim, aí, ajudar aqueles que precisavam. Olha que interessante, né? Como as pessoas na espiritualidade são inteligentes, né? Ao invés de deixar ele vir para a casa dele no auxílio que ele não conseguiria dar, colocou ele para trabalhar. Vai ver como é que você está primeiro. Na verdade, assim, né? Trabalha lá. Mas o que fizeram? Veja como você está. Você ainda não tem condições de ajudar. Você precisa ser ajudado. E a partir do momento que ele se fortalece, aí sim, ele tem autorização para vir. Mas esse livro onde tem essas 3 questões, chama-se Ressurreição e Vida, da Ivone do Amaral Pereira. Esse livro eu recomendo que vocês leiam. Ele é muito interessante, esse livro. Passa-se lá de uma história na Rússia, onde Dmitri é um oficial das Forças Armadas da Rússia e ele é condecorado. Só que ele é uma pessoa que está no meio social alto. Então ele está no meio da sociedade alta, né? Então é só ele e a mãe dele. E ele vive ali a sua vida junto nos meios sociais, nos eventos sociais, né? E ele não quer casar, ele não quer nada, e fica vivendo com a sua mãe até que sua mãe falece. Só que ao mesmo tempo que sua mãe falece, ele também adquire uma doença que o deixa paralítico. Imagine, né? Um oficial graduado, um oficial que foi homenageado várias vezes, de repente se sente paralítico. E não podendo ter o contato social, porque ele se sentia envergonhado de ser levado aos locais onde tanto ele transitava. Então ele fica recluso em uma fazenda que ele havia adquirido, que já era da família. Ficando lá, ele se mostra uma pessoa de temperamento muito forte. Ele é uma pessoa de um temperamento muito difícil, ao mesmo tempo está depressivo. Claro, né? E não há para como se dizer que não seria. Mas ele é uma pessoa que não vê ninguém que lhe ajuda, não vê ninguém que lhe acolhe, ele só vê a sua dor. E é interessante que um dia ele chama seu intendente, né, o seu administrador, para falar sobre umas obras que eles tinham feito e de umas exportações que eles tinham feito, e aquilo ia dar um prejuízo muito grande. E aquele governador daquela fazenda, né, aquele administrador, explicando para ele, né, levou seu filho com ele, e ficou explicando para ele o que estava acontecendo, porque ele estava tendo tanto prejuízo. Aí ele ficou mais indignado. Aí ele fica mais bravo, ele fica mais intolerante e fica muito rude. Quando o administrador passa toda aquela mensagem para aquele senhorio, ele vai sair, o menino olha para ele e fala assim: olha, meu irmão também é paralítico, só que ele não trata ninguém desse jeito. E o menino sai. Dmitri fica assustado. Como uma criança dessa fala isso para mim? Como uma criança dessa me traz uma coisa dessa? E como tem alguém pior do que eu ainda e tem uma conduta melhor? Como isso é possível? E ele vai visitar, então, aquele menino. Chegando lá, era um rapaz jovem, de 20 e poucos anos, que se acidentou e ficou paraplégico. Estava acamado. E ele ali acamado, né? Dmitri chega, vai falar com ele, porque ele vivia dentro da fazenda do Dmitri. Conversando com ele, troca as impressões. Ao sair, ele deixa um montante de valor àquele jovem. Compre aquilo que você precisa para você. O jovem pega aquele montante de dinheiro, chama sua mãe e fala: ó, dá tanto para esse, tanto para aquele, e dê esse para fulano que está numa condição pior do que a minha. Aí Dmitri falou: mas não sobrou nada para ele. Mas não sobrou nada para você. Você não precisa de nada? Ou não? Aqui eu tenho tudo que eu preciso. As pessoas que me acolhem, aqueles que cuidam de mim, e tem pessoas em piores condições. Aí Dmitri fica mais arrasado. Como assim tem pessoas em piores condições? E vai ver, então, essa outra criatura. E essa outra criatura, quando chegou lá no dia seguinte, também é uma situação muito deplorável. É uma mãe que cuidava do seu filho, que estava dementado, mas ela praguejava demais. Ela não tratava ele com cuidado. Tinha um monte de problemas lá. Ele via e falava: realmente essa criatura precisa de muito cuidado. Ele sai, né, e pede então que os seus administradores cuidassem daquela casa, cuidassem daquela pessoa. Ele designa um médico para cuidar daquele indivíduo, né, e pede para que aquela mãe seja afastada daquela criança.
porque ela não sabia lidar com aquilo. Mas mesmo assim, aquela senhora também falou: você acha que eu estou ruim? Fulano está pior. Olha como uma coisa vai ficando. Ele fala: mas pior ainda, né? Na sua fazenda ele não sabia. E ele vai lá. Ao chegar ao portão, sai um anão. Olha, o senhor não pode entrar, porque aqui a pessoa que está adoentada tem lepra, né? E pode ser contagioso. Então o senhor não pode entrar. Se o senhor quiser dar alguma doação, por favor, deixa aqui, eu levo. Ele fala: não, eu vou entrar, eu vim até aqui. E entra. Ele era o proprietário das terras, né? Entrou, e realmente aquele senhor era um senhor leproso. Estava já em decomposição, com muitas dificuldades, com muitas, mas muitas carências, né? E ele conversando com aquela pessoa extremamente bem, espiritualmente falando, apesar de todas as dificuldades. Ele fica perplexo: como é que essa pessoa pode isso? Só que nesse instante, ele mostra para Dmitry o que é espiritualidade. E Dmitry fica curioso. Aí daí para diante eu vou pedir que vocês leiam o livro, senão também vou dar o spoiler todo. Mas o que acontece? Só vou contar mais um pouquinho dessa história. Dmitry, ele volta para sua casa e passa uma noite inteira chorando. Porque como ele não poderia ver dentro da sua fazenda tanta dor, maior do que a dele, e as criaturas em condições espirituais melhor do que a dele. Ele não conseguia compreender aquilo. Ele não conseguia entender o que é aquilo. Então ele muda o comportamento a partir daquele instante. Ou seja, a partir daquele instante do contato com o seu próximo, é que ele começa a ter uma postura diferente perante a vida. A importância do contato de nós termos, todos nós, um com os outros. A luzinha acendeu, né? Não cheguei nem na metade. Gente, mas eu vou correr um pouquinho. Isso eu gostaria de passar para nós, né? Paulo de Tarso, que eu falo Paulo, porque ele era Saulo, aqueles que conhecem a história de Jesus. Ele aqui já está convertido, né? E ele convertido, ele fala para nós assim, já é um grande divulgador do cristianismo, e passa esta frase que eu acho maravilhosa. Ele diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Eu estou falando de Paulo, um dos grandes apóstolos de Cristo. Se essa criatura ainda tem dificuldade em fazer todo o bem que é possível, nós também temos essa dificuldade. Mas nós não vamos desistir disso. Como eu disse, né? Todos nós temos condições de sermos melhores. Já estamos aprendendo. A caminhada é longa? Sim, a caminhada é longa. Mas não é inatingível. Cada vez que nós dermos um passo adiante, é um passo a menos. Então nós devemos contar que sempre deveremos ter mais passos, né? E toda caminhada começa com o primeiro passo. Só que nós temos que exercitar isso aqui, ó, a paciência, que é a ciência da paz. Para termos a paciência, precisamos nos auto-iluminar. Isso é muito importante. Precisamos do autoconhecimento, para que nós possamos também reconhecer aquilo que nós somos capazes. Assim também como direcionarmos todas as nossas energias para o próximo. E aí sim, trabalhando para Jesus, nós vamos conseguir a nossa elevação. Porque esse foi o maior mandamento que Jesus deixou para nós. Amar a Deus acima de todas as coisas, com o teu coração, de todo o teu entendimento e toda a tua alma, e teu próximo como a ti mesmo. A partir do momento que nós nos amamos, que nós nos auto-iluminamos, que nós nos autoconhecemos, e que nós colocamos isso em favor do nosso próximo, estamos trabalhando para Jesus. E isso é maravilhoso. Isso nos dá uma grande força e coragem para continuarmos. Eu vou parar por aqui, mas tem mais, gente. De verdade, teria mais, né? Eu vou ter que parar, infelizmente, porque não vai dar tempo. Senão eu vou extrapolar. E nós temos que respeitar os horários que a casa tem. Mas é muito importante. Eu recomendo, leiam esse livro, Ressurreição e Vida. Ele é muito importante. E mais uma dica. Leiam também, lá no livro Sinal Verde, do Chico Xavier. Lá, o item 36. É uma mensagem que tem lá. Essa mensagem é maravilhosa e cai como uma luva dentro desse contexto. Né? Eu gostaria de ler, mas vai ficar muito em cima. Leiam, eu recomendo a vocês. Vocês não vão se arrependerem de lerem essa mensagem. E que Jesus possa estar conosco, nos dando sempre a alegria de estarmos aqui, trabalhando em nome de Jesus. Que assim seja.
E agora, sintonizados com essas energias amorosas dessa casa, juntamente com as energias tão benfazejas que essas palavras do Américo nos trouxeram, vamos começar a terapêutica do passe. Vamos fechando os nossos olhos, buscando uma posição bem confortável junto ao nosso assento, repousando as nossas mãos sobre as nossas pernas. E vamos visualizar esse Mestre Jesus, esse nosso amigo, esse nosso irmão, que sempre está conosco, do nosso lado. E é Ele que nos ajuda nessa noite, nessas energias amorosas. Vamos visualizar luzes saindo de suas mãos e tocando o topo da nossa cabeça, o nosso centro de força coronário, responsável pela ligação com o mais alto. E essas energias benditas vão descendo até o centro de força frontal, responsável pelos nossos pensamentos, para que cada vez mais possamos ter pensamentos edificantes, pensamentos no bem. Essas energias vão descendo até o centro de força laríngeo, responsável pela nossa fala, para que cada dia mais possamos pronunciar palavras de carinho, de amor. E essas energias vão descendo até o nosso centro de força cardíaco, esse centro de força tão importante, aonde vibra, aonde pulsa os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que possamos trabalhar os nossos sentimentos, o perdão e todas essas energias que muitas vezes são desafiadoras para nós. Essas energias vão descendo até o centro de força esplênico, responsável pela nossa imunidade, para que possamos cada dia mais termos fé, força, ânimo, vontade, garra. E essas energias vão descendo até o centro de força gástrico, responsável por tirar os miasmas do dia a dia, tirar as nossas dúvidas, incertezas, raivas, que possamos trabalhar com tudo o que digerimos no dia a dia. E essas energias vão descendo até o centro de força genésico. Vamos descendo essas energias pela parte da frente das nossas pernas, elas vão dando a volta pela sola dos nossos pés, subindo pelas pernas na parte posterior. Essas energias se colocam na base da nossa coluna e vão fazendo uma limpeza em cada vértebra, subindo a nossa coluna e chegando até o topo da nossa cabeça novamente. E assim fechando um ciclo e nos reabastecendo com essas energias amorosas do Cristo, dessa espiritualidade tão amiga, tão querida, que nos abraça
desde o momento que entramos aqui. E como já estamos abastecidos, já recebemos muitas energias, temos condições agora de doar. Vamos doar um pouco dessas energias para um ente querido que está em um hospital. Vamos doar as nossas melhores energias para o nosso planeta, para os nossos dirigentes responsáveis por cada cidade, estado, país, por esse planeta Terra que passa por transformações, que passa por essa transição em alguns lugares, muitas águas, em outros muito calor, em outros a guerra, cada um com os seus desafios. Que o nosso planeta seja envolvido em energias de amor, energias do bem. Vamos vibrar também por aquela pessoa que sabemos que está passando por um sofrimento e que precisa de uma energia positiva para esquecer os pensamentos que não são bons. Vamos pensar também na nossa família, vamos vibrar por eles. Como disse o Américo, a nossa família é o nosso maior aprendizado. Vamos vibrar por todos da nossa casa. Vamos vibrar também por essa casa abençoada, Caspage, Crepade, essas 3 casas que nos acolhem, nos abençoam e trabalham por muitas pessoas que precisam de ajuda. E agora, vamos para a fluidificação das águas. Quem não trouxe a sua água, não tem problema. Visualize a garrafa de água na sua casa, o seu filtro, a sua caixa d'água, a sua torneira. E vamos pedir a essa espiritualidade amiga de índios, pretos velhos, caboclos, farmacêuticos, biólogos, que possam buscar nessa natureza tão bendita, tão rica, na nossa fauna, na nossa flora, no orvalho, o medicamento necessário a cada um de nós, e que seja colocado em cada copo, em cada gotinha, uma gota de água, uma gota de esperança, uma gota de alegria, e que ao ingerirmos essa água, possamos sentir a presença de Deus, a presença dessa espiritualidade amiga que tanto nos acolhe, nos acompanha sempre. E vamos agradecer por esse copo de água. E vamos visualizar que cada pessoa que estiver em um leito de um hospital possa receber um copo de água abençoado. E assim, vamos encerrar essa noite agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, Mestre querido, aos amigos espirituais, aos nossos anjos da guarda, a Dr. Bezerra de Menezes, ao professor Eurípides Barçanufo, a toda essa espiritualidade que preparou esse banquete espiritual para nós, e que possamos agradecer e refletirmos sobre as lições da noite. Que possamos voltar para os nossos lares, para os nossos compromissos, com as bênçãos e a graça da noite. E que estejamos juntos na próxima terça-feira, com as bênçãos de Deus. Que assim seja. Muito obrigada e boa noite.
Boa noite a todos, muita paz. Até a próxima terça, se Deus quiser. De luz, paz e amor em Jesus.